vamos continuar a prova de corretude do nosso algoritmo guloso para o problema da k-clusterização com espalhamento máximo. E a gente vai continuar no subcaso difícil. Né? Na parte anterior, no último vídeo, a gente viu o subcaso fácil, agora a gente vai ver o dito subcaso difícil, que é mais para classificar aqui. E para lembrar vocês, o que fez o subcaso fácil ser fácil? É que nele a gente estava supondo que o parzinho de pontos que estava num mesmo cluster na solução gulosa, mas estava separado na outra solução com a qual a gente está comparando, a gente supôs que ele tinha sido unido diretamente pelo algoritmo guloso. E aí a gente tinha um poder de argumentação sobre ele, porque o algoritmo guloso segue a estratégia gulosa. Se ele foi unido pelo algoritmo guloso, ele era o par mais próximo, que estava separado naquele momento. Tá? Ou pelo menos um dos pares mais próximos. Agora, no subcaso difícil, é justamente quando a gente não vai ter essa informação, porque esse par P e Q aqui não foram fundidos diretamente. Foco na palavra diretamente aqui. Vou até destacar ela, mas não foram fundidos diretamente pelo algoritmo guloso. Tá? Quer dizer, eles acabaram juntos porque fusões entre os clusters deles, entre outros elementos dos clusters, eles acabaram unindo os dois. Tá? É essa a ideia. Então, eles acabaram no mesmo cluster, sim, mas o algoritmo nunca considerou diretamente aquele par, a princípio, né, ele nunca considerou diretamente aquele par de pontos. Tá? Foi só que algum elemento do cluster de P foi fundido com algum elemento do cluster de Q. Para dar um exemplo disso, vamos fazer um desenho aqui embaixo. Então vamos dizer que aqui eu tenho o meu ponto P, aqui eu vou ter o meu ponto Q, e daí vamos dizer que eu tenho outros vértices aqui no cluster de P e outros no cluster de Q. Eu estou fazendo um pouquinho assim, já vai ficar claro o motivo, mas imaginem aqui, a princípio, que a gente tem aqui o cluster de P e o cluster de Q, e daí, em algum momento, essa aresta aqui entra em cena. Né? Na verdade, essa distância, né? A aresta é a visão do algoritmo de Kruskal, mas essa distância entra em cena. O algoritmo olha para esse par de pontos e fala, opa, esse é o par de pontos separado mais próximo, né? Esse aqui e esse aqui. E olhando para esse par de pontos, ele fala, tá bom, então vou uni-los e daí funde-se tudo num único cluster. Tá? Daí P e Q vão ficar num único cluster. A ideia é essa, tá? Que isso eventualmente aconteceu. O que eu vou argumentar com vocês é que, embora essa situação que eu desenhei aqui para ilustrar, ela seja, né, voltando aqui até para destacar, ela seja uma situação hipotética em que estava P e Q, aqui o cluster de P e o cluster de Q, logo antes deles se fundirem, né, e depois ocorre a fusão, a gente consegue, lembrando que todo elemento começa isolado, a gente vai conseguir construir aqui um caminho de fusões. No meu desenho eu vou fazer arbitrário, tá? Então deixa eu até voltar atrás que eu vou apagar esse exemplo, esses detalhes do exemplo, e vou dizer assim, olha, vamos dizer como que foi, aqui eu vou representar por arestas as fusões entre clusters. Então no início estava todo mundo separado, daí de repente P foi fundido com esse vértice aqui próximo dele. Daí, sei lá, esses dois aqui se fundiram, ficaram juntos. Daí de repente o Q e esse outro vértice passaram a fazer parte do mesmo cluster. Depois teve uma fusão aqui, por exemplo. Pode ser aqui. Tá? E uma outra fusão aqui. Eventualmente, todos se fundiram. Tá? O que eu estou argumentando com vocês aqui, notem que eu não estou preocupado com a ordem que essas fusões aconteceram. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, como P e Q ficaram juntos, eles acabaram no mesmo cluster, de algum jeito tem um caminho de fusões que liga P com Q. Quer dizer, P teve que se ligar com alguém, Q teve que se ligar com alguém, vértices intermediários, pontos intermediários foram ligados entre si, eventualmente esses clusters foram se fundindo e a gente conseguiu aí um caminho que levou ao P e o Q estarem juntos, um caminho de fusões. Cada aresta aqui representa uma fusão. Tá? Um momento que o algoritmo olhou e falou, esse é o par de vértices separados mais próximo da vez, vou fundi-los. Para deixar o desenho aqui mais interessante para a gente, mais genérico, vamos dizer, eu vou colocar
tracejado aqui para indicar que, olha, podia ter tido mais aqui. O importante é que vai ter um caminho. Tá? E, inclusive, eu vou colocar nomes também que escalam aqui. Né? Então, vamos dizer que esse é o vértice intermediário A1, A2, A3, até AJ. Tá? Então, tem aí um certo número arbitrário de vértices intermediários nesse caminho de fusões que leva de P até Q. Esse é o setting para a gente fazer a argumentação, para a gente atacar o caso difícil. Porque, notem, a dificuldade, como eu já citei, vem do fato de que eu não sei comparar diretamente a distância de P com Q, porque ela nunca foi considerada pelo algoritmo. Essa que é... Por isso a gente está construindo esse caminho aqui, analisando esse caminho de fusões que levaram P e Q a terminarem juntos. Tá? Então, destacando de novo, no desenho, cada aresta indica uma fusão direta, um momento em que o algoritmo considerou aquele par e olhou e falou, esse é o par separado mais próximo, vou fundi-lo. Tá legal? Então, temos esse setting aqui, e eu já vou aproveitar e copiar esse desenho pra gente, ele vai ser útil no próximo slide. Então, tá legal. Dado esse setting, vamos analisar como que foi a situação do P e do Q na outra solução. Tá? Porque a gente sabe que eles são separados. Isso é uma coisa que a gente já tem um conhecimento prévio. Né? A gente sabe que na outra solução com a qual a gente está comparando, eles estão separados. E daí, arbitrariamente, eu vou dizer, olha, P tem que estar em algum cluster. Então, eu vou chamar de C'. Tá? Para um I qualquer. C' é o cluster da outra solução, da solução com a qual a gente está comparando, em que está o P. Aí eu vou desenhar ele aqui para destacar para a gente. Tá? Então, vamos dizer que seja esse cluster aqui, só para ter uma referência, é o CI'. Então, observe que, como P e Q estão em clusters distintos, meu desenho já induz isso, nessa outra solução, na solução C1', C2', até CK', em algum ponto desse caminho, que começa em P e termina em Q, é o caminho das fusões, a gente vai ter que sair desse cluster. Tá? Não é possível, não existe a possibilidade do C1' englobar o Q. Com certeza isso não acontece, porque por hipótese, a gente supôs lá atrás, justamente que já que as soluções são diferentes, P e Q estão no mesmo cluster na solução gulosa e não estão na outra. Tá? Daí no nosso desenho, para ficar bem claro, olha só, essa separação, esse momento da separação, foi aqui, né? Foi de A2 para A3, foi ali que separou. Então, no nosso exemplo, foi o par A2, A3, que está no mesmo cluster na solução gulosa. Então, está no mesmo cluster na solução gulosa e está em clusters distintos na solução C1', CK'. Antes de falar por que isso é interessante, vamos só generalizar. Né? No desenho foi A2, A3, mas em geral, tá, como eu argumentei com vocês, sempre vai ter um caminho de fusões entre P e Q. Então, vamos chamar de AR e AS, só para ficar mais genérico ali, esses dois pontinhos, tá? AR e AS, sendo que a R ainda está em C1' e a S é o sucessor dele no caminho de fusões, que leva de P a Q, que está fora de CI'. Então, esse aí é o par que atravessa a fronteira. Vamos chamar a R e a S o primeiro par do caminho de fusões. Vou até adicionar aqui caminho de fusões, que atravessa a fronteira do cluster CI'. Tá bom. O que tem de interessante agora? A gente está a um passo de concluir a prova, mas eu quero chamar a atenção para vocês, antes de fazer a conclusão, por que a gente está a um passo. Porque lembram lá do caso fácil, quando a gente conseguia fazer uma argumentação em favor do nosso algoritmo, porque o algoritmo tinha considerado diretamente o par P e Q, né, vou até lembrar explicitamente vocês, ó, P e Q foram unidos diretamente pelo algoritmo e estão em clusters diferentes. E daí a gente consegue fazer uma argumentação de que o nosso algoritmo tem uma solução não pior do que qualquer outra, né? Se não é melhor, pelo menos ela é não pior. Agora, a gente acabou de encontrar um par AR e AS que está nessa mesma situação. O AR está dentro do CI', né? E está dentro de algum outro cluster, né, ou na solução com a qual a gente está comparando. Então, é um par de pontos que está separado na solução não gulosa, está junto na solução gulosa, e é um par de pontos que foi considerado diretamente pelo algoritmo. Afinal, eles fazem parte, ali, eu escolhi a R e a S justamente porque era um par sequencial no caminho de fusões. Então, se houve uma fusão, foi considerado diretamente pelo algoritmo.
Então é isso. Nesse ponto, caímos no caso fácil. Eu vou até destacar assim, ó. Então, o que tem de especial aqui? Olha, caímos no caso fácil com, não agora P e Q, mas com o par AR, AS. E agora é só concluir, né, de modo um argumento muito parecido com o que a gente usou no caso fácil. Então, para concluir a prova, basta observar que, como eu já citei, AR e AS foram fundidos diretamente na solução gulosa. Então, na solução gulosa eles foram tratados diretamente. Portanto, a distância de AR até AS é menor ou igual que L, que é o valor do espalhamento. Né? Por causa daquele argumento que eu já usei no caso fácil. Olha, o L é o valor do espalhamento. Como o meu algoritmo é guloso, ele vai dos pares separados mais próximos para os mais distantes, ele vai nessa ordem. Se ele está considerando o AR e AS, quer dizer que todos os pares mais próximos do que esse aí já foram fundidos. Então a distância entre o par mais próximo separado, ou seja, a distância entre os clusters, tem que ser maior ou igual do que isso. É isso que a gente está dizendo. Olha, o L vai ser maior ou igual que essa distância. Mas a gente sabe também que AR, AS, por escolha ali, pela nossa análise, a gente escolheu AR e AS justamente como parzinho no caminho de fusões que estão em clusters distintos na solução C1' até CK'. Eles estão em clusters distintos. Portanto, o valor da separação ali do espalhamento nessa solução é no máximo isso. Pode ser que eles tenham algum par mais próximo, mas par mais distante não vai fazer diferença, porque a gente, nesse algoritmo a gente analisa justamente qual é o par mais próximo. Tá? É isso que determina a função objetivo. Lembra? A gente quer maximizar a menor distância entre pares separados. Então, L' é menor ou igual que a distância de AR ou AS, porque esse par está separado nessa solução com a qual a gente está comparando. Portanto, L' é menor ou igual que a distância de AR até AS, que por sua vez é menor ou igual que L, que é o valor da nossa solução gulosa. Quer dizer, nesse caso, no caso 2 aqui, no caso difícil do caso 2, né? A gente conseguiu mostrar também que L é maior ou igual do que L'. Conseguimos mostrar isso. A gente já tinha mostrado que L era maior ou igual que L' no caso fácil. Tá? E, portanto, a gente conseguiu concluir isso aqui. Né? A gente mostrou esse resultado que a gente queria, L' menor ou igual que L. Portanto, como L' é o valor de uma outra solução qualquer, a gente mostrou que a nossa solução gulosa tem o valor de função objetivo maior ou igual do que qualquer outra. E assim, ela é a ótima, ou pelo menos uma das ótimas.